Minha esposa mandou uma mensagem de Fernando de Noronha. Acabei de me casar com seu sócio. Você é patético. Respondi, tranquilo. Então abri meu laptop. Ela achou que aquela única palavra significava que eu estava acabado. Não fazia ideia. Era o último erro que ela cometeria na vida. Meu nome é Henrique Almeida. Tenho 54 anos e construí tudo que tenho com as minhas próprias mãos. Sem herança, sem atalhos, sem rede de segurança. Há 22 anos, comecei uma empresa de distribuição farmacêutica num escritório alugado do tamanho de um armário no Brooklyn, em São Paulo. Hoje essa empresa movimenta produtos em 14 estados e emprega mais de 300 pessoas. Digo isso não para me gabar, mas porque você precisa entender o que estava em jogo. E precisa entender que um homem que constrói algo assim do zero não o faz sendo descuidado. Mas eu fui descuidado com uma coisa. Deixei a pessoa errada se aproximar demais do fogo. Olhando para trás, consigo traçar exatamente onde as coisas saíram dos trilhos. Não foi na noite em que ela mandou a mensagem. Aquele foi só o momento em que a cortina finalmente caiu. O verdadeiro começo foi o dia em que apresentei Manuela a Felipe Coutinho no jantar da empresa, há 3 anos. Ela era minha esposa. Ele era meu novo sócio, um homem por quem eu pessoalmente tinha dado aval, orientado, ajudado a firmar o pé numa indústria na qual eu jamais teria entrado sem o meu nome por trás. Apertei a mão dele naquela noite e me senti bem com aquilo. Pensei que estava construindo algo duradouro. Acontece que eu estava entregando a chave do galinheiro a uma raposa e apontando direto para a porta. Eu deveria ter percebido sinais antes. A tela do celular bloqueada que apareceu do nada, os jantares com clientes que passavam da meia-noite, o jeito como ela parou de perguntar sobre o meu dia. Não aos poucos, mas como se um interruptor tivesse sido desligado. Eu notei, sempre notei, mas disse a mim mesmo que estava sendo paranoico, que um homem que trabalha tanto quanto eu não tem o direito de exigir calor constante em casa. Eu estava errado em me convencer disso. Completamente errado. A mensagem chegou numa quinta-feira à noite. Eu estava no escritório de casa revisando relatórios trimestrais quando meu celular vibrou na mesa. Peguei sem pensar. Era da Manuela. Acabei de me casar com meu sócio em Fernando de Noronha. Você é patético. A propósito, havia uma foto anexada. Manuela com um vestido de festa creme, descalça num terraço de hotel com vista para o oceano ao fundo. Felipe Coutinho de terno de linho, braço em volta da cintura dela, com a expressão de um homem que tinha acabado de ganhar alguma coisa. Colares de flores no pescoço dos dois, céu rosa e alaranjado. Fiquei olhando para aquilo por um longo momento. Não porque eu estivesse chocado, algo no meu íntimo já se preparava para um golpe havia meses. Eu estava estudando a imagem como se estuda um contrato antes de assinar, procurando os detalhes, memorizando-os. Coloquei o telefone virado para baixo na mesa. Depois peguei meu café frio, tomei um gole lento e voltei para o relatório trimestral. Li mais 3 linhas. Então peguei o telefone de novo e digitei minha resposta. Tranquilo. Enviei. Larguei o telefone. Então abri meu laptop. Quero deixar claro o que aconteceu nas 4 horas seguintes, porque as pessoas sempre supõem que um homem na minha posição estaria quebrando móveis ou pegando uma garrafa. Não fiz nenhuma das duas coisas. O que eu fiz foi trabalhar. O tipo de trabalho silencioso, metódico, para o qual, honestamente, eu vinha me preparando havia mais tempo do que gostaria de admitir. Comecei pelas finanças. Nossa conta conjunta de investimentos. Bloqueada. O portfólio pessoal de investimentos dela, vinculado ao nosso Family Office. Sinalizado e suspenso pela cláusula de proteção de bens do cônjuge. O cartão American Express Centurion compartilhado, desativado. O acesso dela à conta de despesas da empresa, revogado. Passei por cada item como passo por uma lista de diligência prévia, sem hesitação, sem questionamentos. À meia-noite, eu tinha trocado as fechaduras biométricas da cobertura, o escaneamento facial dela, o perfil de impressão digital e o acesso por chave eletrônica, todos eliminados do sistema. Olhei para a tela de confirmação por um instante e segui em frente. À 1 da manhã, liguei para meu advogado, Diogo Ferraz, e deixei um recado marcado como urgente. Depois abri uma pasta no meu drive criptografado que eu batizara 6 meses antes. Dei a ela um nome simples, contingência. Não estava vazia.
Eu tinha começado a montar aquela pasta na semana em que encontrei um recibo de hotel no bolso do blazer dela. O blazer que ela usou para uma conferência em Curitiba e que, segundo o assistente dela depois deixou escapar, havia sido cancelada. Um recibo foi o suficiente para acionar um interruptor no meu cérebro. Depois daquilo, parei de reagir e comecei a registrar. Conta na nuvem espelhada, dados de localização, cruzados, registro de despesas auditados, 8 meses de documentação silenciosa. Paciente, por volta das 2 da manhã, toda a estrutura financeira conjunta que havíamos construído juntos estava protegida ou desmantelada. A cobertura era só minha. Os cartões dela estavam vazios. Fiquei diante da janela do chão ao teto e olhei para a cidade. São Paulo às 2 da manhã ainda vibra. Sirenes distantes. Um caminhão de lixo em algum lugar lá embaixo. O piscar vermelho da luz de uma torre do outro lado do rio. Encostei 2 dedos no vidro frio e pensei em Felipe Coutinho. No dia em que dei meu aval por ele. No aperto de mão. Depois fui para a cama. Não porque eu estivesse em paz, mas porque tinha trabalho a fazer de manhã. E um homem que não dorme é um homem que comete erros. Eu não podia cometer erros. Não agora. Levantei às 5:30 da manhã seguinte. Não porque coloquei o despertador. Não precisei de um nos últimos 20 anos. Meu corpo sabe quando o trabalho espera. Tomei banho, vesti um terno cinza escuro e fiz um café expresso duplo na cozinha. A cobertura estava silenciosa daquele jeito que só um imóvel caríssimo consegue ser. Paredes grossas, vidro triplo. A cidade inteira abafada num zumbido baixo, 40 andares abaixo. Fiquei na ilha da cozinha e abri o aplicativo de segurança no tablet. Manuela tentará entrar 2 vezes durante a noite. 2 leituras rejeitadas. Anotei os registros de horário, 1h47, 2h23, e os adicionei à pasta de contingência. Então abri o relatório de auditoria forense que meu consultor financeiro, Tomás Brito, preparara 3 semanas antes, a meu pedido. Eu o pedirá discretamente, dizendo apenas que estava fazendo uma revisão de rotina dos ativos. Ele fizera bem o seu trabalho. O que encontrou não era rotina. Manuela contratara uma tabeliã particular 8 semanas antes. Tentará alterar nossos documentos patrimoniais conjuntos, especificamente para redirecionar um bloco de participações imobiliárias compartilhadas para um fundo pessoal registrado em seu nome de solteira, Azevedo. A alteração não fora concluída. Estancara na fase de registro, provavelmente porque ela precisava da minha assinatura e estivera esperando o momento certo para me apresentar aquilo sob algum pretexto. Ela nunca teve esse momento. Eu fui mais rápido. Baixei o relatório e olhei pela janela. A cidade estava apenas começando a clarear nas bordas, aquele azul acinzentado particular das manhãs paulistanas que sempre achei esclarecedor e não melancólico. 3 semanas antes, eu também receberá uma carta encaminhada da nossa caixa postal compartilhada. Uma caixa postal que Manuela aparentemente esquecera que eu ainda verificava. O envelope era de um escritório de pré-qualificação de crédito imobiliário em Gramado, no Rio Grande do Sul. Dentro havia uma carta de aprovação preliminar para a compra de um imóvel. A compradora listada era Manuela Azevedo. O co-solicitante era Felipe Coutinho. O endereço da propriedade era uma casa de 4 quartos num condomínio fechado nos arredores de Gramado. Eles estavam planejando aquilo havia mais tempo do que eu imaginava. Não um impulso, uma planta. Fotografei ambos os documentos, adicionei-os à pasta e enviei cópias ao escritório de Diogo Ferraz com uma única linha. Revisão completa solicitada urgente. Às 7 da manhã, meu telefone vibrou. Era o Diogo. Ele dispensou qualquer saudação. Revisei o que você mandou ontem à noite e hoje de manhã. Há quanto tempo você está aguardando tudo isso? 8 meses, respondi calmamente. Uma pausa. A tentativa de alteração patrimonial por si só nos dá uma alavanca significativa, combinada com o requerimento de Gramado. Isso é desvio coordenado de ativos. Premeditado. Ele deixou aquilo assentar por um momento. A cláusula de infidelidade do pacto antenupcial é a prova d'água. Assinada, com firma reconhecida, testemunhada por 2 advogados independentes. O próprio Vitor Azevedo a revisou antes do casamento. Eu permiti uma breve pausa minha. O pai dela. Ele sempre acreditou em fazer as coisas direito.
Diogo emitiu um som baixo que não chegou a ser uma risada. Certo, vou preparar uma petição completa até o fim do dia. Não a deixe entrar no prédio. Ela já foi bloqueada. Observei. Após a ligação, servi um segundo expresso e me sentei à escrivaninha. Abri a seção secundária da pasta de contingência, aquela que eu considerava reservadamente como dossiê Felipe Coutinho. O que eu reunirá ali ia além da traição pessoal, tocava os negócios. 18 meses antes, eu avalizara pessoalmente uma linha de crédito para a expansão do Felipe no mercado farmacêutico concentrado em Minas Gerais. R$ 800 mil. Meu nome no papel, minha reputação por trás. Eu o fizera porque acreditava na parceria. O que descobri 4 meses depois, por meio de um contato numa empresa concorrente que mencionou o assunto de passagem durante um jantar, era que o Felipe simultaneamente carregava uma dívida pessoal superior a R$ 1 milhão. 2 sentenças cíveis de disputas empresariais anteriores, uma penhora fiscal da Receita Federal que ele vinha negociando discretamente. Ele viera a mim já comprometido e não dissera nada. Usará minha garantia como tábua de salvação, enquanto cortejavam minha esposa e planejavam uma estratégia de saída com ela. Eu soubera de tudo aquilo por 4 meses. Não dissera nada. Apenas documentara e esperara. Puxei os dados de geolocalização da conta na nuvem da Manuela. 19 registros sobre postos de localização mostrando ela e ele nos mesmos prédios, mesmos hotéis, mesmos bairros, em datas em que ela me dissera que estava em reuniões com clientes ou viajando a trabalho. 19 vezes em 14 meses. Eu imprimira o mapa. Cabia numa única página. Dobrei-a uma vez e a coloquei na pasta, atrás da carta do financiamento imobiliário. Então caminhei até a janela com meu café e olhei para a rua. O tráfego da manhã estava se formando. Um caminhão de entrega parado na esquina. A vida totalmente indiferente a tudo que acontecia no 40º andar. Meu telefone vibrou de novo. Uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Senhor Almeida, meu nome é Natália Coutinho, esposa do Felipe. Acho que precisamos conversar. Li 2 vezes. Depois digitei de volta. Sim, precisamos. Coloquei o telefone no parapeito da janela e terminei meu café. Fosse o que fosse que Manuela e Felipe tivessem imaginado que aquilo parecia do lado deles, uma saída limpa, um novo começo, um homem deixado em pé nos escombros. Eles haviam calculado muito mal. Os escombros eram deles. Eu passará 8 meses garantindo isso. A batida veio às 8h14 da manhã. Não do tipo hesitante. 3 pancadas fortes, do tipo projetado para anunciar a autoridade antes mesmo de a porta se abrir. Eu ainda estava à escrivaninha. Larguei a caneta, ajeitei o paletó e caminhei até a porta da frente sem pressa. 2 policiais estavam no corredor, ambos fardados, ambos com aquela expressão particular que os policiais têm quando ouviram uma história em que acreditam só pela metade e decidiram entrar com tudo de qualquer jeito. O da esquerda era mais encorpado, na casa dos 40 e poucos, com um queixo que parecia ter sido usado para frisar uma opinião 1 ou 2 vezes. O da direita era mais jovem, olhar mais atento, já vasculhando o apartamento atrás de mim antes que eu dissesse uma palavra. Senhor Almeida, disse o mais encorpado. Isso mesmo. Polícia Civil. Temos uma queixa registrada contra o senhor. Ele não mostrou o boletim, apenas sustentou a postura. Sua esposa, Manuela Almeida, alega assédio financeiro, confisco ilegal de bens e interdição dolosa da residência conjugal. Olhei para ele por um instante. Dei um passo para trás e fiz um gesto para que entrassem. Eles entraram. Os olhos do policial mais jovem percorreram a sala de estar, as linhas limpas, as pilhas de arquivos na mesa de centro, a pasta jurídica branca colocada exatamente no centro, como se eu a tivesse posto ali justamente para essa ocasião. O que era verdade. Cavalheiros, eu disse, aceitam um café? O policial mais encorpado ignorou a oferta. Senhor Almeida, sua esposa alega que o senhor congelou as contas dela e a trancou para fora deste imóvel sem autorização legal. Isso é grave. Ela ainda é legalmente minha esposa. Eu o interrompi, mantendo a voz controlada. Ela viajou para Fernando de Noronha e celebrou uma cerimônia de casamento com outro homem, enquanto nossa união permanecia legalmente intacta e nossos bens conjuntos permaneciam em copropriedade. Eu protegi esses bens de acordo. Peguei a pasta branca e a estendi. Tudo está documentado, com data e hora.
respaldado pelo nosso pacto antenupcial, que inclui uma cláusula de infidelidade completa, revisada e assinada por 2 advogados independentes. O policial mais encorpado pegou a pasta. Não a abriu de imediato, apenas a segurou. Ela tem o direito de reentrar na residência conjugal, disse o mais jovem, quase rápido demais, como uma fala ensaiada. Virei-me para olhar para ele. Tem mesmo? Sob qual dispositivo legal? Especificamente, quando a escritura da propriedade está unicamente em meu nome e sempre esteve desde a compra. Deixei aquilo assentar. Gostaria de ouvir a base jurídica antes de prosseguirmos. O maxilar do policial, mais jovem, se contraiu. Ele olhou para o parceiro. Havia algo naquele olhar que me incomodou. Era rápido demais, coordenado demais. Aqueles dois tinham sido instruídos sobre mais do que apenas uma queixa doméstica. Alguém dissera a eles onde pressionar. O policial mais encorpado abriu a pasta. Observei os olhos dele percorrerem a primeira página. O resumo do pacto antenupcial, o registro de bens, os registros de segurança com data e hora da noite anterior. Isso é mais documentação do que a maioria dos advogados cíveis produz numa semana, ele disse baixinho. Costumo me preparar. Respondi. Ele virou até a terceira página. O resumo da auditoria forense mostrando a tentativa de alteração patrimonial da Manuela. Sua expressão não mudou, mas seus ombros baixaram uma fração. O policial mais jovem se inclinou para olhar. Pela primeira vez desde que chegaram, nenhum dos dois falou nada. Deixei o silêncio perdurar. Por fim, o policial mais encorpado fechou a pasta e a devolveu para mim. Senhor Almeida, esta queixa foi registrada a partir do arquipélago de Fernando de Noronha. Essa jurisdição cria problemas de execução imediata para nós. Ele pigarreou. Vamos precisar encaminhar isso para a vara civil. Era o que eu esperava, eu disse, pegando a pasta. Meu advogado é o Diogo Ferraz. As informações de contato dele estão na última página. Ele estará disponível a partir das 9 horas. Eles saíram 3 minutos depois. Fiquei parado diante da porta fechada por um instante, ouvindo o elevador chegar e partir. Então voltei para minha escrivaninha e fiz uma anotação. Aqueles dois tinham sido apontados na minha direção. A frase ensaiada do mais jovem. A rapidez com que chegaram. Alguém fizera ligações antes mesmo de eu acordar. Manuela ou Felipe, ou ambos. Eles esperavam me abalar o bastante para eu recuar e abrir o prédio. Bateram na porta errada. Peguei o telefone e liguei para seu Valdir na portaria. Seu Valdir, eu disse quando ele atendeu. Se alguém tentar entrar usando as credenciais da senhora Almeida hoje, ou aparecer na recepção em nome dela, preciso saber imediatamente. Qualquer um. A voz de seu Valdir estava firme e sem pressa, como sempre. Ele havia passado 30 anos no exército e outros 30 na portaria entre o saguão e os andares superiores deste prédio. Não havia muita coisa que o abalasse. Entendido. Senhor Almeida, ele disse que ninguém passa sem que o libere com o senhor primeiro. Agradeci e encerrei a ligação. Depois fui à cozinha, preparei um expresso fresco e o levei até a janela. A cidade estava plenamente acordada agora. Táxis, pedestres, toda a maquinaria indiferente dela. A manhã tinha corrido exatamente como eu esperava e o dia estava apenas começando. Quero contar como a pasta de contingência começou. Não porque isso importe para o desfecho jurídico, não importa, mas porque acho que diz algo verdadeiro sobre a diferença entre um homem que sobrevive a uma traição e um homem que é enterrado por ela. Começou com o bolso de um blazer. A Manuela usará um blazer cinza ardósia para o que chamou de cúpula de estratégia de marca em Curitiba. Um evento de 2 dias do qual, segundo ela, precisava absolutamente participar pessoalmente. Voltou para casa no domingo à noite, me beijou no rosto, subiu e pendurou o blazer no armário do corredor, porque eu sou o tipo de homem que pendura as coisas em vez de deixá-las amontoar nas cadeiras. No bolso interno, encontrei um recibo dobrado do Hotel Bourbon em Curitiba. 1 quarto, sexta e sábado à noite. Sem tarifa de conferência, tarifa cheia de balcão, o tipo de tarifa que um hotel cobra quando o quarto é reservado sem vínculo com evento algum. Fiquei parado no corredor por um longo momento. Então dobrei o recibo exatamente como encontrara, coloquei-o de volta no bolso e pendurei o blazer. Não a confrontei.
Confrontar alguém com um único recibo é uma briga, não um acerto de contas. O que eu queria era um acerto de contas. Então comecei a construir. Em uma semana, eu tinha espelhado discretamente a conta na nuvem dela por meio de um dispositivo compartilhado que ela esquecera que ainda estava vinculado à rede doméstica. Não procurei nada dramático de início, apenas padrões, entradas na agenda, contatos para quem ela ligava mais de uma vez, o histórico de corridas de aplicativo dela, que ela nunca pensara em manter privado. Nas semanas seguintes, o padrão se esclareceu. O nome de Felipe Coutinho apareceu em datas que batiam com a viagem a Curitiba. E depois, de novo e de novo, um recibo de restaurante numa terça-feira em que ela me dissera que estava trabalhando até tarde. Uma corrida de aplicativo saindo de um endereço nos Jardins, que não era o escritório dela. Cruzei os dados de corridas dela com sua agenda declarada por 14 meses. 19 coincidências confirmadas com dados de localização do Felipe. Imprimi o mapa. Cabia numa página. Não disse uma palavra. 3 meses depois, contratei um analista financeiro forense, discretamente, por meio de um contato totalmente separado da minha rede de negócios. Ele encontrou a tentativa de alteração patrimonial em 6 semanas. A Manuela contratará uma tabeliã particular e iniciará a papelada para transferir um bloco de nossos bens imobiliários conjuntos para um fundo pessoal, sob o nome de solteira, Azevedo. Ela precisava da minha assinatura num instrumento final. Estivera se preparando para pedi-la, presumivelmente esperando o momento em que eu parecesse relaxado e desprevenido. Esse momento nunca chegou. 2 meses depois disso, a carta de financiamento imobiliário de Gramado chegou à nossa caixa postal compartilhada. Felipe Coutinho listado como co-solicitante. Uma propriedade de 4 quartos. Pré-aprovada. Fotografei. Adicionei a pasta. Não disse nada. E então meu investigador voltou com o relatório de antecedentes de Felipe Coutinho. O homem a quem eu pessoalmente avalizara R$800 mil. O homem cujo nome agora estava num pedido de financiamento com minha esposa carregava mais de R$1 milhão em dívidas pessoais, 2 sentenças cíveis de sociedades anteriores desfeitas, uma penhora da Receita Federal. Ele vinha negociando discretamente havia 2 anos. Viera a mim já comprometido, já submerso, e usará minha garantia como uma corda para escalar para fora enquanto planejava um futuro completamente diferente com a Manuela. Lembro-me de estar sentado com aquele relatório na minha mesa numa manhã de terça-feira. Lê-lo 2 vezes, depois colocá-lo na pasta e ir para uma reunião às 10 horas. Não faltei à reunião. Conduzi-a. Porque é isso que você faz quando está construindo algo que vale a pena proteger. Você continua trabalhando, continua pensando e garante que, quando o momento finalmente chegar, tudo já esteja no lugar. Quando Manuela enviou aquela mensagem de Fernando de Noronha, eu tinha 31 documentos na pasta de contingência. A mensagem de Fernando de Noronha se tornou o documento 32. As 2 tentativas de entrada frustradas dela naquela primeira noite se tornaram os documentos 33 e 34. Eu começara como um homem sendo enganado. Terminei como um homem com o registro completo de cada movimento que eles fizeram. A diferença entre essas 2 coisas não é talento, é paciência. O Gabriel ligou às 9h47 daquela manhã. Vi seu nome na tela e atendi antes do 2º toque. Pai. A voz dele estava tensa, não em pânico. O Gabriel não entra em pânico. Ele fica preciso quando as coisas dão errado. Do mesmo jeito que eu. Me conte o que está havendo. Vi uma foto no Instagram há 1 hora. A mãe de vestido de noiva em Fernando de Noronha. Alguém marcou ela. Recostei-me na cadeira. O que vou te contar não é fácil de ouvir, mas preciso que você escute tudo antes de reagir. Passei 8 minutos expondo os fatos principais. A mensagem, minha resposta, o bloqueio financeiro, os advogados, os documentos. Não dei pitacos. Dei a ele a informação da forma como eu passaria um resumo a um colega. Limpa, sequencial, completa. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um instante. Não o silêncio do choque, mas o de um homem fazendo cálculos. Felipe Coutinho, ele disse por fim. O nome saiu plano e deliberado. Sim, jantei com aquele homem 4 vezes. Você o trouxe à nossa mesa. Uma pausa. Há quanto tempo você sabe? 8 meses.
Eu queria ter certeza antes de agir. Outro silêncio. Então ouvi algo mudar na voz dele, algo que soava menos como um rapaz de 24 anos e mais como alguém muito mais velho. Ela me ligou semana passada. Disse que queria almoçar quando voltasse da viagem. Achei que fosse só, sei lá, a mãe sendo mãe. Ele expirou. Ela ia me contar depois, não ia? Quando já estivesse feito. Apresentar como fato consumado. Isso seria consistente com o padrão. Eu disse, pai. O tom dele era direto agora, do jeito que fica quando ele toma uma decisão. Sou analista financeiro. Sei como funcionam as estruturas de bens. O que você precisa de mim? Eu disse a ele para ficar disponível, quieto, e deixar Diogo Ferraz cuidar da mecânica jurídica. Também disse a ele algo que eu estava esperando para dizer havia meses. O homem com quem sua mãe se casou não construiu nada sozinho. Tudo que Felipe Coutinho tem, ele construiu com credibilidade emprestada e dinheiro emprestado, a maior parte emprestada de mim. Isso vai ter relevância no tribunal. O Gabriel absorveu aquilo. Ele usou sua garantia para se manter à tona enquanto tramava. O maxilar dele deve ter se contraído, porque a voz ficou mais baixa. Certo, vou ficar por perto. Você me liga se precisar de qualquer coisa. Encerramos a ligação. Coloquei o telefone na mesa e olhei para a parede por um instante. 24 anos e já se portando como um homem que decidiu exatamente quem pretende ser. Eu tinha feito pelo menos uma coisa certa. Naquela tarde, Manuela tentou entrar no prédio pela 4ª vez. Seu Valdir me ligou às 2h15. Ela está na recepção. Senhor Almeida, ele disse sem pressa. Disse precisa recolher pertences pessoais. Tem um cavalheiro com ela. Não é o senhor Coutinho. Alguém que não reconheço. Pode ser um advogado. Não deixe nenhum dos dois passar do saguão. Eu disse. Diga que o acesso para pertences pessoais precisa ser combinado por meio do meu advogado. O senhor já tem o cartão do Diogo Ferraz. Já disse isso a ela, doutor. Ela não ficou nada satisfeita. Consigo imaginar. Aguente a linha. Seu Valdir sempre aguenta, ele respondeu. 20 minutos depois, ela foi embora. Seu Valdir me mandou uma mensagem com uma única palavra, livre. Eu respondi, obrigado. Naquela noite, recebi uma mensagem de Vitor Azevedo, pai da Manuela, 68 anos, ex-procurador da República, um homem que passará 30 anos defendendo o caso diante de júri, e jamais perderá a compostura em público. A mensagem dele tinha 4 linhas. Henrique, fiquei sabendo pelo escritório do Diogo esta tarde. Quero que saiba que estou ciente do que minha filha fez. Não vou fingir o contrário. Tenho algo que pode ser relevante para o seu caso. Gostaria de nos encontrarmos. Li 3 vezes. Depois digitei de volta. Amanhã cedo. Meu escritório. 9 horas. Larguei o telefone e fiquei olhando para a cidade. Vitor Azevedo não era um homem que fazia contato sem um motivo. O que quer que ele estivesse levando para aquela reunião seria significativo. Ele havia revisado nosso pacto antenupcial antes do casamento. Havia feito isso porque acreditava em fazer as coisas direito, mesmo quando se aplicava à própria filha. Eu o respeitara por aquilo na época. Respeitava-o mais agora. Servi 2 dedos de uísque, o primeiro drink que eu me permitia desde a mensagem de Fernando de Noronha, e fiquei junto à janela. A cidade se movia lá embaixo, indiferente como sempre. Felipe Coutinho estava em algum lugar dentro dela, provavelmente acreditando que a parte mais difícil tinha ficado para trás. Manuela estava em algum lugar com seus cartões bloqueados e suas tentativas de entrada rejeitadas, provavelmente dizendo a si mesma que ainda tinha opções. Ambos estavam errados. A parte mais difícil para eles estava só começando. O baile de inovação em saúde de São Paulo foi realizado numa quinta-feira à noite, num clube privado nos Jardins que cheirava a dinheiro velho e flores frescas. Manuela e eu havíamos copatrocinado o evento por 4 anos consecutivos. O nome dela estava na parede de doadores ao lado do meu, em letras douradas em baixo relevo. Ela sempre adorara aquela parede. Cheguei sozinho, no smoking cinza chumbo que ela uma vez me dissera que me fazia parecer dono do salão. Usei-o deliberadamente. A noite começou com a coreografia de sempre. Coquetéis, apresentações, a navegação cuidadosa de um salão cheio de gente que estava toda, simultaneamente, fazendo contatos e fingindo que não. Percorre aquilo com facilidade.
Aquele era o meu elemento havia 20 anos. Apertei mãos, troquei palavras breves, mantive a expressão agradável e a postura ereta. Os sussurros começaram nos primeiros 20 minutos. Captei fragmentos. Manuela, Fernando de Noronha, alguém com quem ela trabalhava. Não diminui o passo nem mudei de expressão. Deixei que falassem. Em salões como aquele, informação é moeda, e eu já gastara minha estrategicamente. No meio da noite, durante jantar, fui abordado por um jornalista que reconheci, um repórter de finanças de uma publicação de negócios que cobrira nossa empresa 2 vezes no passado. Ele veio até minha mesa com um gravador já na mão, o que me disse que não era uma conversa casual. Senhor Almeida, ele disse, puxando a cadeira à minha frente sem esperar convite. Eu esperava conseguir um comentário sobre os relatos que estão circulando a respeito de sua esposa e a cerimônia em Fernando de Noronha. Olhei para ele por um instante. Larguei o garfo. Entrelacei as mãos sobre a mesa e disse, numa voz que carregou o suficiente para alcançar as 2 mesas mais próximas de nós. Minha esposa teve uma grande noite em Fernando de Noronha. Eu também tive. Peguei o garfo de volta. É tudo que tenho para você. Ele ficou sentado ali por um segundo, incerto se tinha uma declaração ou uma dispensa. Então se levantou, fez que sim com a cabeça uma vez e saiu. A mesa mais próxima de nós ficou em silêncio por exatos 4 segundos. Depois a conversa recomeçou, um pouco mais alta do que antes. Pela manhã, aquele intercâmbio teria viajado por todas as redes relevantes da cidade. Eu contava com isso. Após o jantar, a diretora de relações com doadores se aproximou de mim com uma prancheta e uma expressão cuidadosamente neutra. Senhor Almeida, ela disse, para a atualização da parede de doadores, vamos listar os 2 nomes de novo este ano? Peguei a caneta que ela ofereceu. Tracei uma linha nítida sobre o nome da Manuela no formulário e o devolvi. Apenas o nome Almeida este ano. Eu disse, placa individual. Ela pegou o formulário sem comentários, embora seus olhos tenham registrado o momento. Afastei-me antes que ela pudesse encontrar algo a dizer. Às 10h15, saí para o terraço para tomar ar. A cidade se estendia lá embaixo em seu brilho desinteressado de sempre. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Diogo Ferraz. Revisou a queixa. Jurisdição recusada. Ela não conseguiu nada com aquele registro. Mas amanhã. Li uma vez, guardei o telefone e contemplei o horizonte. Enquanto eu erguia minha taça naquela mesa, Manuela estava em algum lugar fazendo ligações que não se concretizavam. A situação financeira de Felipe Coutinho estava prestes a se tornar registro público por meio das peças processuais que o Diogo estava preparando. O projeto de gramado deles era evidência num caso que ela não fazia ideia de que já estava completamente montado. Ela se casara com um homem que estava R$1 milhão afundado e me chamara de patético. Aquela palavra não me incomodara na hora. Não me incomodava agora. O que a Manuela jamais entendeu, o que pessoas como ela raramente entendem, é que o homem mais perigoso de qualquer recinto não é o mais barulhento. É aquele que veio preparado. Terminei meu drink, voltei para dentro e passei os 40 minutos seguintes sendo a pessoa mais composta do baile. O que, no fim das contas, era exatamente o que eu precisava ser. Ela chegou ao meu escritório pontualmente às 10 horas, o que me disse que não era o tipo de mulher que deixa o luto torná-la imprecisa. Natália Coutinho tinha 36 anos, cabelos escuros, composta daquela forma severa de quem está se mantendo inteira por pura força de vontade. Usava um casaco de lã cinza e carregava uma bolsa de lona num ombro só. Nenhum rótulo de grife, nenhuma atuação. Apenas uma mulher que dirigira 4 horas de Belo Horizonte até São Paulo, onde aparentemente estivera morando sozinha com 2 crianças de menos de 8 anos nos últimos meses, porque não tinha outro lugar para levar o que carregava. Seu Valdir ligou do saguão às 9h50. A senhora Coutinho está aqui. Senhor Almeida, mande subir. Eu disse. Ela entrou no meu escritório, apertou minha mão com firmeza e se sentou à minha frente sem esperar ser convidada. Respeitei aquilo. Serei direta. Ela disse, colocando a bolsa de lona na cadeira ao lado. O Felipe me disse, há 8 meses, que estava assumindo um contrato de consultoria em São Paulo, de longo prazo. Disse que as crianças e eu deveríamos ficar em Belo Horizonte até ele se estabelecer. Eu acreditei. O maxilar dela se contraiu. Ele parou de pagar a hipoteca há 3 meses.
Fiquei sabendo pelo banco. Sinto muito, eu disse, e era sincero. Ela fez que sim com a cabeça uma vez, reconhecendo aquilo sem se alongar. Depois enfiou a mão na bolsa de lona e tirou um pequeno pendrive. Colocou-o sobre a mesa entre nós. Revirei o escritório dele em casa depois que o banco me ligou. Ele tinha um laptop que achava que estava trancado. Usou o aniversário da nossa filha mais velha como senha. Uma expiração breve, sem humor. Dentro havia uma pasta compartilhada. 14 meses de correspondência entre ele e a Manuela. Documentos de planejamento. Projeções financeiras. Cronogramas. Ela empurrou o pendrive 1 centímetro para mais perto de mim. Eles não estavam fugindo juntos por impulso. Foi uma estratégia de saída coordenada. 18 meses de planejamento. Eles tinham uma data meta. Olhei para o pendrive por um instante. Depois o peguei. Tem mais, acrescentou Natália. Um dos documentos é uma projeção de orçamento para o imóvel em Gramado. A contribuição do Felipe deveria vir dos fundos que ele desviou da sua garantia empresarial. Ele tinha tudo mapeado. Seus R$800 mil eram o fundo de entrada dele. A sala ficou em silêncio. Virei o pendrive nos dedos uma vez, depois larguei e olhei diretamente para ela. Natália, preciso que você entenda. Este pendrive precisa passar pelo meu advogado antes de qualquer coisa, o Diogo Ferraz. Quero tratar isso direito para que seja admissível. Eu sei, ela disse, já falei com um advogado de direito de família em Belo Horizonte. Ela me disse a mesma coisa. Ela fez uma pausa. Não estou aqui para causar problemas. Estou aqui porque meus filhos precisam que o pai deles seja responsabilizado e não consigo fazer isso sozinha. Chamei o Diogo ao escritório. Ele revisou o pendrive por 20 minutos enquanto Natália e eu conversávamos. Quando voltou, sua expressão era o tipo particular de controle que os advogados têm quando estão genuinamente impressionados. Isso é abrangente, ele disse, colocando o pendrive sobre a mesa. Só a projeção de orçamento já comprova fraude financeira premeditada, combinado com a auditoria forense que já temos. Isso fecha o caso do desvio de ativos. Depois que Natália partiu, o assistente jurídico do Diogo já estava agendando o depoimento formal dela. Sentei-me à minha escrivaninha por um longo momento. Então meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número que agora eu reconhecia como sendo de Felipe Coutinho. Henrique, sei que isso parece ruim. Podemos conversar? De homem para homem. Acho que existe um caminho para isso que não precise ficar feio. Li 2 vezes. Depois digitei uma única linha de volta. O nome do meu advogado é Diogo Ferraz. O número dele está no seu telefone. Coloquei o telefone virado para baixo na mesa. Felipe Coutinho queria uma conversa. O que ele ia ter era um depoimento. A diferença entre essas duas coisas era a diferença entre um homem que achava que ainda podia negociar e um homem prestes a descobrir que a janela de negociação se fechará 8 meses antes. Levantei-me, caminhei até a janela e fiquei olhando a cidade. O Gabriel estava na mesa dele em algum lugar dos jardins, rodando números que não tinham nada a ver com aquilo. Seu Valdir estava lá embaixo, firme como uma muralha. O Diogo já estava redigindo. Vitor Azevedo viria na manhã seguinte com documentação que a própria filha dele não conseguiria contestar. Tudo estava em movimento. Tudo estava onde precisava estar. A matéria saiu numa manhã de terça-feira. Encontrei-a às 6 da manhã quando Diogo me mandou um link com uma única palavra: previsível. A manchete dizia: executiva de RP de São Paulo fala abertamente. Meu marido controlava tudo. A matéria tinha 400 palavras numa publicação de estilo de vida com um público online substancial. A Manuela parecia fotografada com pose, elegante e ligeiramente magoada, sentada no que parecia ser a suíte de um hotel. O artigo descrevia um casamento marcado por distância emocional, dominação financeira e um marido que reagira à tentativa dela de encontrar felicidade usando como arma os bens que compartilhavam. Não havia menção a Fernando de Noronha, nenhuma menção a Felipe Coutinho, nenhuma menção aos 8 meses de fraude documentada que precederam a mensagem que ela enviará à meia-noite. Li uma vez, larguei o telefone, fiz um expresso. Depois liguei para o Diogo. Como você quer lidar com isso? Ele perguntou. 2 coisas, eu disse. Primeiro, mande ao editor da publicação o resumo do pacto antenupcial e o resumo da auditoria forense.
Não tudo. Apenas o suficiente para que eles entendam a responsabilidade jurídica da matéria que estão hospedando. Fiz uma pausa. Segundo, quero que o arquivo de áudio seja divulgado. Aquele da conta na nuvem. O Diogo ficou em silêncio por um instante. Já havíamos discutido o arquivo de áudio antes. Era uma gravação do próprio dispositivo da Manuela, uma conversa com Felipe, capturada 14 meses antes por meio de um aplicativo cujas permissões de microfone ela jamais revisara. Nela, a voz dela era clara e sem pressa. Não estou pronta para abrir mão do dinheiro ainda. Quando o negócio de Gramado fechar, aí a gente sai. Esse arquivo se tornar público e essa matéria morre em 12 horas, disse Diogo. É esse o objetivo. Respondi. Ao meio-dia, a publicação tinha discretamente retirado o artigo de seu site. Às 14h, Diogo divulgara uma nota de um parágrafo, sem citações, sem drama, anexando a cláusula de infidelidade do pacto antenupcial e registrando que a documentação completa dos fatos relevantes havia sido fornecida aos advogados de ambas as partes. O silêncio que se seguiu foi sua própria declaração. Naquela mesma tarde, a notícia correu pela rede de distribuição farmacêutica, o mundo profissional específico que a Manuela habitara por uma década. A penhora da Receita Federal de Felipe Coutinho e sua sentença civil haviam sido juntadas ao registro de provas no processo de divórcio. O nome dele, sua dívida, seu histórico, tudo agora em registro público. 2 contatos do setor me ligaram naquela tarde para perguntar, com cuidado, se certos acordos pendentes com a firma do Coutinho precisavam ser revisados. Eu disse a eles que falassem com seus próprios advogados. Até quinta-feira, os contratos de consultoria de Felipe Coutinho nas praças do Triângulo Mineiro haviam silenciado. 2 clientes puseram renovações de contrato em espera, aguardando o desfecho dos procedimentos. Um terceiro rescindiu integralmente. Manuela ligou para o Gabriel naquela noite. Ele atendeu, o que me surpreendeu quando me contou mais tarde. Ela aparentemente queria que ele servisse de intermediário, que levasse a mensagem que queria conversar comigo, em particular, fora dos advogados. A resposta do Gabriel, conforme ele me relatou na manhã seguinte, foi breve. Mãe, eu encontrei o laptop. Eu sei quando isso começou. Não há nada para conversar. Ele desligara antes que ela pudesse responder. Não comentei aquilo quando ele me contou. Apenas acenei com a cabeça. Vitor Azevedo veio ao meu escritório naquela quinta-feira de manhã, carregando uma maleta de couro que eu vira carregar em fotografia de seus anos como procurador. Sentou-se à minha frente, colocou a maleta sobre a mesa e a abriu com a precisão deliberada de um homem que passará décadas fazendo cada movimento contar num tribunal. Dentro havia 3 coisas. Um diário manuscrito com entradas datadas de 22 meses atrás. Uma transcrição impressa de uma conversa que ele ouvirá entre Manuela e Felipe num jantar de família 11 meses antes, documentada na mesma noite e assinada por Vitor como testemunha de defesa. E uma carta que a Manuela lhe escrevera 4 meses antes, perguntando como transferir bens para um fundo pessoal sem disparar as exigências de declaração conjugal. Ele guardara a carta. Guardara tudo. Eu não sabia o que estava testemunhando na época. Ele disse baixinho. Achei que ela estava estressada. Disse a mim mesmo que era um período difícil no casamento. Ele me olhou com firmeza. Eu estava errado em dizer isso a mim mesmo. Olhei para a maleta por um longo instante. Depois olhei para Vitor Azevedo, 68 anos, um homem que passará a carreira processando pessoas que acreditavam poder construir mentiras que se sustentassem. Obrigado, Vitor, eu disse. Ele fechou a maleta e a empurrou sobre a mesa na minha direção. Vença isso, Henrique, ele disse. Para o que vale. Sinto muito. Por tudo. Aceitei aquilo sem comentários. Às vezes, a resposta mais digna a um pedido de desculpa é simplesmente recebê-lo. A audiência estava marcada para as 9 horas de uma terça-feira, no final de abril. O Diogo passará 2 semanas preparando a petição. Divisão de bens. Cláusulas de guarda para a criança que esperávamos por meio de um acordo de gestação por substituição que a Manuela concordara 18 meses antes, e aparentemente esquecera que era legalmente vinculante. Invocação integral da cláusula de infidelidade do pacto antenupcial e uma ação civil separada contra Felipe Coutinho por falsa representação fraudulenta num contrato empresarial avalizado. Cheguei ao fórum às 8h30. Terno escuro, sem gravata.
O Diogo me encontrou no saguão com sua maleta e a calma particular de um homem que já fez isso vezes suficientes para saber quando um caso já está decidido. A Manuela chegou 9 minutos depois com sua advogada, uma mulher de rosto afilado chamada Diana Olinto que tinha reputação de negociação agressiva. Ela usava um blazer cinza chumbo e manteve os olhos para frente enquanto atravessava o saguão. Não olhou para mim. Anotei aquilo. Vitor Azevedo chegou 2 minutos depois da Manuela. Passou pela filha sem parar. Ela se virou e disse o nome dele uma vez, baixinho. Ele não diminuiu o passo. Veio postar-se ao lado de Diogo e de mim e colocou a maleta no banco ao nosso lado. Pronto? Eu disse baixinho. Pronto há 30 anos. Ele respondeu. A sala de audiências era pequena e deliberadamente sem glamour. Luz fluorescente, lambri de madeira clara, o cheiro fraco de papel velho. A juíza Patrícia Renaud presidia. Tinha fama de ler os autos minuciosamente e não tolerar perda de tempo. O Diogo pedirá especificamente a designação dela. Os trabalhos começaram com Diana Olinto apresentando uma moção para excluir a gravação de áudio da conta na nuvem da Manuela, argumentando que fora obtida sem consentimento. Diogo contra-atacou com um acordo de compartilhamento de dispositivos assinado quando montamos a rede doméstica 4 anos antes, um documento que estabelecia acesso compartilhado a contas em todos os dispositivos vinculados. A juíza Renaud revisou por 90 segundos, desnegou a moção de exclusão sem comentários. O arquivo de áudio foi admitido. A segunda moção de Diana Olinto foi impugnar a cláusula de infidelidade do pacto antenupcial, sob alegação de coação. Diogo apresentou a declaração juramentada de Vitor Azevedo, escrita na linguagem precisa e formal de um procurador federal, atestando que revisara o pacto antenupcial de forma independente antes de a filha assinar, que a aconselhara sobre todos os seus termos que testemunhara a assinatura dela, dada voluntariamente. Ele atestou ainda que, 11 meses antes da cerimônia em Fernando de Noronha, observara e documentara uma conversa privada entre Manuela e Felipe Coutinho num jantar de família que indicava premeditação. Diana Olinto objetou. A juíza Renaud indeferiu. Vitor foi chamado a depor. Caminhou até o banco das testemunhas com o passo medido de um homem que passará décadas em salas exatamente como aquela. Respondeu a todas as perguntas no mesmo registro baixo e preciso. Quando Diana Olinto pressionou sobre o motivo de ter escolhido testemunhar contra a própria filha, ele a olhou com o tipo de firmeza que não vem de ensaio. Porque a verdade não muda dependendo de para quem ela é inconveniente, ele disse: minha filha fez escolhas. Essas escolhas têm consequências. Não vou ficar no caminho dessas consequências. A sala ficou em silêncio profundo depois disso. Às 11h45, a juíza Renaud havia decidido. Invocação integral da cláusula de infidelidade do pacto antenupcial. A pretensão da Manuela sobre os bens conjuntos foi anulada. O acordo de gestação por substituição permanecia legalmente vinculante sob o consentimento prévio de ambas as partes. A ação civil contra Felipe Coutinho foi encaminhada à vara competente com a anotação do juízo de que a evidência de falsa representação fraudulenta era substancial. A Manuela ficou imóvel enquanto Diana Olinto recolhia os papéis. Em certo momento, ela se virou e olhou para o pai. Ele já estava de pé, fechando a maleta. Não olhou de volta. O Gabriel estava esperando no corredor do lado de fora quando Diogo e eu saímos. Apertou a mão de Diogo, depois se virou para mim. Não disse nada de imediato. Colocou a mão no meu ombro por um instante. Só isso, e então atirou. Ao moço, ele disse. Sim, eu disse. Em algum lugar tranquilo. Saímos do fórum sob uma tarde cinzenta de abril. Felipe Coutinho não havia comparecido. Seu advogado protocolara uma notificação de representação separada naquela manhã, algo que Diogo já previra. O caso civil contra ele seguiria em seu próprio cronograma. A penhora da receita, as sentenças cíveis, o depoimento da Natália, o pendrive, tudo estava protocolado, tudo documentado, tudo avançando pela maquinaria das consequências. Ele tomara emprestado meu nome, meu dinheiro e minha confiança. Agora ele tinha meu advogado. 3 meses depois, eu estava sentado nas cadeiras atrás do gol no estádio do Morumbi com o Gabriel quando meu telefone vibrou. Silenciei sem olhar para ele e fiquei vendo o atacante se preparar para chutar. Tínhamos ido juntos a 3 jogos quando Gabriel era menino. Nunca o suficiente. Sempre algo se metia no caminho. Trabalho,
viagens, a maquinaria geral de erguer uma empresa. Eu dissera a mim mesmo que haveria tempo depois. Nunca há tanto depois quanto a gente imagina. O Gabriel estava com um cachorro-quente numa mão e o programa do jogo dobrado na outra, do mesmo jeitinho que segurava aos 12 anos. Algumas coisas não mudam, e aquela continuidade em particular valia mais para mim do que eu poderia colocar em palavras. Ela ligou de novo. Ele disse, olhos no campo, sem acusar, só relatando. Eu sei, eu disse. Você não precisa atender. Ele ficou quieto por um momento. Dessa vez eu atendi. Quinta passada. Uma pausa. Ela chorou. Disse que cometeu um erro catastrófico. Disse que o Felipe acabou sendo exatamente o que você sempre me disse para tomar cuidado nos negócios. Um homem que toma emprestado credibilidade e entrega nada. Ele expirou. Ela perguntou se havia alguma chance. Observei o lance. A bola passou rente à trave. O que você disse a ela? Perguntei. Eu disse a ela que precisava de tempo. Gabriel falou. Eu disse a ela que ainda não sabia. Ele virou o programa nas mãos. Está errado isso? Não. Eu disse. É honesto. Ele fez que sim com a cabeça. Assistimos ao lance seguinte em silêncio. A data prevista para o nascimento era dali a 11 semanas. O Diogo finalizara o arcabouço jurídico da guarda na semana anterior. Limpo, completo, incontestado. Acontecesse o que acontecesse, aquele futuro estava garantido. A situação de Felipe Coutinho continuará a sua trajetória descendente sem nenhum esforço adicional da minha parte. A sentença civil avançara. A Receita Federal formalizara a penhora em procedimento ativo de cobrança. A Natália entrará com o divórcio em Belo Horizonte e a vara de família de lá expedira uma ordem de alimentos de emergência que recaía sobre o que restava dos ativos líquidos dele. 2 de seus antigos clientes mineiros haviam ingressado como coautores na ação civil. O imóvel de Gramado jamais fechará. O financiador imobiliário retirara a pré-aprovação quando a pendência da Receita Federal apareceu durante a análise da matrícula. Ele montara uma operação bastante elaborada e terminara sem nada, nem sequer uma casa. A Manuela se mudará para um apartamento na zona norte do Rio. A firma de relações públicas dela rescindira o contrato uma semana depois que o arquivo de áudio se tornou parte do registro público do tribunal. Ela estava, segundo todos os relatos, reconstruindo a partir de um alicerce muito menor do que aquele sobre o qual esperava estar de pé. Aquilo não era preocupação minha. Eu não tinha interesse em aumentar as dificuldades dela, tampouco em diminuí-las. Ela fizera suas escolhas. Eu também. Vitor Azevedo me ligou num domingo de manhã, 3 semanas após a audiência. Perguntou como eu estava. Eu lhe disse honestamente que estava bem e melhorando. Ele disse o mesmo. Conversamos por 11 minutos sobre coisa nenhuma em especial. A tabela do campeonato, um restaurante novo perto do apartamento dele, um livro que ele estivera lendo. Foi a conversa mais comum que eu jamais tivera com um homem. Antes de desligar, ele disse, você fez a coisa certa, Henrique. Cada passo. Agradeci e fui sincero. Seu Valdir se aposentou no fim daquele mês. 40 anos entre saguões e as pessoas moravam acima deles. Seu último dia caiu numa sexta-feira. Desci pessoalmente ao saguão, apertei sua mão e lhe entreguei um envelope. Dentro havia uma carta e um cheque generoso bastante para que ele não precisasse mais pensar em trabalho se não quisesse. Ele olhou para aquilo por um longo momento. Depois o dobrou com cuidado e o colocou no bolso do paletó. O senhor sempre foi um dos bons. Senhor Almeida, ele disse. Você também. Seu Valdir, eu lhe disse. Ele fez que sim uma vez. Pôs chapéu e saiu pela porta da frente do prédio pela última vez. Fiquei olhando partir. Depois me virei e tomei o elevador de volta para o alto. No estádio, o segundo tempo já ia pela metade. O Gabriel comprou mais 2 refrigerantes e me passou um sem perguntar se eu queria, o que é aquele tipo particular de atenção que não se anuncia. O jogo estava empatado. A torcida fazia barulho. A luz do fim de tarde caía sobre o campo em linhas longas e cálidas. Recostei-me na cadeira e deixei o barulho me preencher. O pacto antenupcial salvara os bens. A documentação vencera o caso.
Mas aquilo que de fato me fizera atravessar os últimos meses, aquilo a que eu sempre voltava quando as noites eram longas e o apartamento parecia silencioso demais, era mais simples do que qualquer uma dessas coisas. Era saber exatamente quem eu era quando aquilo importou. Nenhuma atuação, nenhum desmoronamento. Apenas um homem que construiu as coisas com cuidado e não deu as costas ao que construiu.